é uma democracia que ainda está se construindo. São várias reformas, cada pleito tem uma reforma eleitoral, é interessante verificar isso. Cada pleito eleitoral tem uma reforma eleitoral, né? Mas não é uma reforma, né, tão ampla, ela é pontual, ela direciona nesse sentido. Então, compreender que em todo esse processo político, eu acredito que quem está saindo muito fragilizado são os partidos políticos. São alguns partidos, você tem uma ideia, o PSB é um partido que tem penetração nacional, um grande partido, mas por uma conjuntura e por uma construção política junto ao PT, deixou de se aliar a um projeto nacional. Ou seja, qual é o partido, Paulo, que não tem um projeto nacional? E foi isso que aconteceu com o PSB. O PSB, por uma construção política, decidiu pela neutralidade nacionalmente, ou seja, é um partido que não tem um projeto de nação. Então é complicado. Então, diante de todo esse processo, a gente tem que discutir pleitos, se os pleitos eleitorais não haveriam de ter, por exemplo, uma coisa que a advoga defende muito, candidaturas avulsas, ou seja, aquelas candidaturas sem a necessidade de vinculação partidária. Porque hoje no Brasil, para você ser candidato a qualquer cargo eletivo, de vereador a presidente da República, você precisa ter filiação partidária. Então, não seria o momento de se discutir se essa possibilidade da candidatura avulsa não seria interessante? Porque a democracia tem um preço. A democracia tem um preço, e quando eu falo de um preço, é o preço econômico. E quem é que paga essa conta? Ou seja, a iniciativa privada não poderia contribuir, agora de forma equilibrada, com órgãos de controle, para que não houvesse aquele tomar lá da cá. Democracias consolidadas, basicamente, tem 4, 5 partidos. Você vê a Inglaterra tem o Partido Liberal, o Partido Trabalhista, né, e o Partido Conservador. Basicamente são 3 partidos. Os Estados Unidos consolidou uma democracia com 2 partidos, republicano e democrata. Ou seja, ter partido hoje no Brasil virou possibilidade de barganha e virou negócio. Facilita, inclusive, ter os donos de partido. Tem dono de partido. A gente tem partidos que são praticamente feudos, que são praticamente uma tradição que a gente tem histórica, né, de capitania hereditária, de pai para filho. A gente tem partido, por exemplo, o PTB é um partido que é de Roberto Jefferson, que foi acusado no mensalão, foi preso. E ele define o caminho partidário. Ou seja, não existe uma democracia intrapartidária. Então, essa participação do partido é importante. E é muito importante quando o Paulo coloca o seguinte: se a candidatura avulsa seria interessante para a democracia, a partir do momento que você lança uma candidatura sem programa de governo, sem o que se busca muito na democracia, são partidos programáticos. Mas a nossa democracia vive de partidos pragmáticos. E a partir do momento em que você diz o seguinte: olha, você pode se lançar candidato sem a necessidade de vinculação partidária, aí essa discussão que se faz, você não estaria abrindo a democracia de uma forma mais plural? São essas discussões que são importantes e que é importante a sociedade fazer para aperfeiçoar as instituições democráticas. E o próprio partido, os partidos têm que repensar o seu papel na democracia. E esse pluralismo partidário defendido pela Constituição e que é salutar, também tem que ser repensado, porque ele está subvertido. Se subverteu e se transformou partido, como eu tinha dito, em balcão de negócio. A gente tem que ter uma reforma política ampla, uma reforma política que privilegie os partidos que têm ideologia, que privilegie o fortalecimento dessa função partidária e também que privilegie a participação popular. Então, eu acredito que são 2 eixos centrais. Além do mais, a gente precisa também aprofundar essa questão do financiamento do processo eleitoral. Quem vai pagar essa conta? Vai ser só a União? Ou vai ser só a parte privada? Ou pode haver um contingenciamento, um equilíbrio disso? É outra discussão. Então, eu defendo o seguinte, Paulo, que nós temos que ter no Congresso uma ampla discussão da reforma política e uma comissão permanente de reforma política, para que a gente aperfeiçoe sempre esse regime democrático, para que não crie distorções. Nós estamos em um processo democrático extremamente desigual, distorcido. Partidos com uma receita muito alta, outros partidos com quase nada. A gente tem que alcançar esse equilíbrio. A gente nota a distorção muito forte nesse momento. Então, se a gente não alcançar a equidade, eu quero ver candidatos concorrendo no mesmo nível, igualdade. Eu quero ver um candidato a deputado federal e a deputado estadual e a senador concorrendo no mesmo nível, né, de igualdade. Quando você vai para um concurso público, você concorre no mesmo nível, a prova é a mesma para cada um. O que a gente precisa fazer para aperfeiçoar a democracia. Quem acredita na democracia como eu, deve entender isso. E para finalizar, para você ter ideia, todo mundo entende que a democracia é o melhor processo. É um processo de escolha.
Mas o que é que acontece? A reforma eleitoral vem e asfixia a democracia quando coloca um tempo reduzido de debate. Se todo mundo entende que a democracia é importante, por que a gente não aumenta, não amplia o período da busca do voto? Até porque as virtudes apareceriam e as falhas também. Tempo útil, né? Tempo útil para se debater. E a gente não pode, de modo algum, criminalizar a política e criminalizar o processo democrático. Existe gente que comete equívocos, que comete erros, que pratica crimes, mas o processo democrático, né, eu pelo menos tenho essa compreensão e advogo isso em todos os lugares, o processo democrático, a possibilidade da escolha, né, da população, um cidadão, um voto, para mim sempre foi e sempre será o melhor modelo, né, de escolha da população. Agora a população tem que ter responsabilidade e não transferir. Existe no Brasil a coisa da transferência da responsabilidade. Não, mas a culpa não é da sociedade, a culpa é dos políticos, mas a sociedade vai ser chamada agora para resolver. A gente espera que resolva da melhor forma.